Olha só. Essa questão, quando cai no vestibular, a potência de uma hidrelétrica, pouca gente acerta. Porque olha só que interessante, o amigo matou a primeira charada. A energia de uma hidrelétrica é do tipo potencial gravitacional. Então, no lugar de energia, tu aceitas que eu coloque mgh dividido pelo tempo. O que é m dividido por ΔT? É quanto de água está caindo ali, né, por segundo, né? Concorda comigo? Então tu vê, o cara só mata a questão se ele tiver esse carinho de substituir uma fórmula na outra e perceber que aquele dado, na verdade, são essas duas contas, já essa divisão aqui, ó. Só que em tonelada que a gente usa geralmente a massa nos cálculos é em quilo, né? Então seria 20 milhões de quilos, né? Concorda comigo? Só multipliquei por 1000 as toneladas por segundo. Então aqui já é quilogramas por segundo. Eu já coloquei essa grandeza, ó, massa dividido pelo tempo, que é o fluxo de água no rio. Gravidade. A altura da queda, 50. 2 vezes 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na 10 watts. Para quem não sabe o que é watt, a energia em cima foi joule. O tempo embaixo foi joule por segundo, é o que a gente chama de watt. Cara, é bastante coisa, né? Vamos passar para megawatt, geralmente né, é em megawatt ou gigawatt. Se fosse gigawatt, a potência seria de 10 gigawatts. Quanto é que é giga? 10 na? 10 na? Não, se eu botar 10 na 10 aqui, gente, vezes 10 é 10 na 11. 10 na 9. Giga é 10 na 9. Será que eu exagerei? Eu acho que eu exagerei. Deixa eu perguntar para o Google qual é a potência instalada em Itaipu. Potência Itaipu. $14.000 megawatts, 14 gigawatts. Itaipu tem 14 GB, a nossa tem 10 GB. Não existe essa aí. Porque depois de Itaipu tem 3 gargantas, né, que são as duas mais absurdas hidrelétricas do mundo, todas as outras riachinho perto delas. Certo? E não vai ter outra, porque não tem lugar para construir uma hidrelétrica tão poderosa quanto a nossa. A nossa perde em potência instalada, mas em energia produzida ao longo do ano, nós batemos os chineses. Mesmo a deles sendo mais moderna, né? Tendo sido feita há menos tempo que a nossa. A nossa ainda é a maior do mundo. Inacreditável, né, cara, que no final das contas o engenheiro precisa ter essa noção idiota de física para saber se vale a pena construir a hidrelétrica ou não. Porque pode ser uma hidrelétricazinha pequenininha, né? Tu vai lá, investiga qual é o fluxo de água do rio, investiga a altura da cachoeira, já dá para saber quantos megawatts tu vai conseguir tirar lá. Simples assim. Aí, claro, né, se tu vai fazer a barragem vai ter alagamento, aí tem todo o problema ambiental. Hoje a gente considera que uma usina nuclear é menos danosa para o ambiente do que uma hidrelétrica. Antigamente se achava que a hidrelétrica era uma maravilha, que não tinha poluição nenhuma. Hoje a gente sabe que a hidrelétrica ela é satânica para o meio ambiente. Ela inunda uma parte que não era inundada, apodrecem as coisas que foram inundadas, emite gases de efeito estufa, metano inclusive, que é muito mais danoso para o efeito estufa do que o gás carbônico. Então hoje, certo? Tu vê, né? Jamais imaginaríamos que às vezes uma nuclear pode ser menos agressiva ao ambiente do que uma usina hidrelétrica. Assustador, né? Mas ainda vamos ter que evoluir muito na energia nuclear. Então, tu vê, né, cara? Se eu te falei a ideia de potência, te falei a ideia de energia potencial, tu já tem a chance de matar uma questão dessa. Mas se eu não tivesse comentado, a tua chance diminui, né, de tu ter essa sacada sozinho, sem ter sido avisado dessa possibilidade. Outro comentário que eu quero fazer. Eu já tinha feito o exemplo do Fusquinha. Quando o Fusquinha foi de 0 a 108 km por hora em 10 segundos, qual era a energia do Fusquinha? Cinética, né? A única diferença era a cinética. Se eu pegar uma mola, estico a mola, cara, jamais me esquecer. Eu não sei se é assim com vocês também na casa de vocês, mas lá em casa
casa de brasileiro, sempre vai aumentando, entendeu? Tu vai lá, faz um puxadinho aqui, aí tu faz um puxadinho, aí você faz mais um dinheirinho, 10%, faz mais um puxadinho. Ou seja, minha casa sempre vive em obra, lá em casa. Então, e eu sempre metido, né, querendo ver como é que fazia as coisas, querendo meter a mão na massa, como diz o outro. Criança é uma coisa, né, que às vezes ela atrapalha os pedreiros. E aí, uma vez eu lembro que o pedreiro, ele trouxe um estilingue, uma funda, certo? Tudo bem com vocês? Um gravete, né? É uma forquilhazinha, aqueles elásticos que se compram na farmácia, geralmente, né, para apertar o braço lá na hora de fazer uma injeçãozinha. E um pedacinho de couro, né? Pedrinha, e tu caça lá, dá para levar a janta para casa. É no meio do mato, então tu mata uns 3, 4 passarinhos, tu leva para casa, o ramo da noite tá garantido. Cara, e aí o cara ele apareceu com uma funda que era de metal. Eu, cara, fiquei encantado com aquele elástico grosso, eu olhei aqui. E na hora que eu soltei a pedra, cara, meu dedão contra o metal foi espremido, cara. Eu errei, eu não acertei a forquilha, eu acertei o meu dedo. Nesse caso, como é que calcula a potência da ignorância do sujeito? Qual é o tipo de energia que vai ser envolvida? Pode ser, mas antes de eu soltar a pedra, eu estiquei, né, o elástico, né? Se eu pegar o tempo, demora muito, cara, para um tempo muito pouco, né? E se o número de baixo é pequeno, o resultado é alto, cara. Meu, cara, eu não sei quantos dias demorou para cair a minha unha, certo? Mas, né, o sangue ali embaixo acumulado, a dor só parou quando eu acordei chorando de madrugada. Mãe, mãe, e ela pegou uma navalha e raspou a minha unha até que ela furou. Quando furou e o sangue debaixo da unha saiu, eu voltei a dormir normalmente. Vocês sabem, né, que essa é a técnica, né? Martelou o dedo, tá chorando de dor, tem que raspar a unha e fazer ela sangrar para que o sangue aprisionado se libere e tu volte a dormir que nem a criança merece. Certo? Tu vê, né, cara? Eu te mostrei que a ideia de potência pode ser usada com energia cinética, com energia elástica, com energia, e te expliquei por que arde tanto o elástico. É porque no caso da potência elástica, como o tempo é curto, a potência é alta. E aí a criancinha brincando com o elástico, já dá aquela dorzinha aguda, né? A gente começa a entender a potência do elástico. Mas olha só, uma ideia muito importante nas nossas vidas e que vai permear a vida de vocês o tempo inteiro, é uma ideia que a gente chama de rendimento. Essa ideia ilude muito as pessoas. Quando a gente vai, por exemplo, investir o nosso dinheiro, imaginem vocês que eu pego e investi um mês na bolsa de valores, eletronicamente, através da internet, bunda na cadeira, mouse, clic, 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 clic. E depois daquele um mês de investimento, eu percebi um lucro de 100 mil reais. O rendimento desta aplicação financeira foi alto ou foi baixo? É o que a maioria diz. Depende. Claro que depende. É porque tu acha que 100 mil reais é muito dinheiro. Aí só um mês de trabalho, o cara nem foi trabalhar, né? Apertou no mouse. Aí te dá a sensação de que valeu a pena. Você está redondamente enganado. Rendimento, meus amigos, não é o quanto tu ganhou de dinheiro, não é o lucro. O lucro pode ter sido um valor alto. Mas o rendimento, meus amigos, é a relação entre quanto tu lucrou e quanto tu investiu. Se tu investiu 100 mil reais e lucrou 100 mil reais, ou seja, no final do mês tu tinha 200 mil, tu é um gênio, cara. Em um mês tu conseguiu 100% de rendimento. Isso é incrível, é uma raridade. Meu Deus, todo investidor queria um investimento desse. Mas se tu investiu 1 bilhão e tirou só 100 mil reais em um mês, tu é uma mula financeira. O dono desse 1 bilhão vai te despedir no próximo mês. O que, bicho? Te botei 1 bilhão na mão. Tu conseguiu só 100 mil em um mês? Vaza, próximo economista. Perdeu o lugar. Tu tá entendendo o que eu quero te dizer? Rendimento, o que é então? Rendimento financeiro é tu pegar o lucro e dividir pelo gasto ou investimento. Eu não vou chamar de gasto porque o lucro já é o retorno do investimento. O lucro seria o montante, que é quanto eu investi mais o quanto eu lucrei, menos o que eu investi, né? Então por isso que não chama de gasto, porque a gente teoricamente vai ter de volta esse dinheiro, né? Certo?
Essa ideia, cara, ela é usada nas mais diversas áreas. A ideia de que rendimento é lucro sobre investimento. Porque, por exemplo, eu posso botar isso na minha prática, na minha vida. Quantas horas eu estudei e como é que estão as minhas notas? Certo? Que é o que eu pretendo, né, de repente. Ou quantas horas eu estudei e quanto eu melhorei. Como é que tu pode fazer isso? Tu pode pegar uma bateria de 10 exercícios logo depois que tu estudou a primeira vez, certo? Exercícios fáceis, e resolver. E ver lá quantos por cento acertou. Estuda mais algumas horas, pega uma bateria de exercícios similar àquela, com dados diferentes, e resolve de novo. Vê quanto tu acertou. E compara, né, quanto que aumentou o teu acerto devido àquelas horas de estudo. Se tu começa a notar isso, tu consegue começar a ver se tu está aproveitando bem as tuas horas de estudo, se as horas de estudo estão se convertendo em mais acertos ou não. Daria um trabalho absurdo fazer isso, né? Mas se o cara vai fazer uma medicina e está num terceirão, ele tem que ter cronômetro, cara, na hora de treinar. Ele tem que estar documentando quanto tempo ele leva para fazer as questões. Ele precisa chegar num limite, né, ótimo lá de 3 minutos por questão em média, para ele estar preparado para resolver vestibulares mais competitivos. Que loucura! Eu lembro de um primo meu estudando no verão, numa prova de economia que era internacional lá, para só os papas da economia passam, e é tudo em inglês a prova, né, e tinha, sei lá, era 1 minuto e 30 segundos para resolver cada questão. E ele ficava lá, né, no verão, a gente na praia, tomando sorvete, e o bicho lá na casa fazendo exercício, um cronômetro do lado, medindo quanto tempo ele demorava para fazer o exercício. Uma doença. Meus queridos, sabe como é que o motor funciona? O motor de um carro, uma turbina de avião, que a gente chama de máquina térmica quente. Isso eu vou te ensinar em detalhes ano que vem. Mas a tua apostila traz um aperitivinho. Todo motor de carro funciona tirando energia de um lugar que a gente chama de fonte quente. No caso do motor do carro é a explosão do combustível, é a reação química do combustível com oxigênio dentro do motor. Esse carro, então, ao receber energia da fonte quente, a gente pode dizer que ele está recebendo uma certa potência, que a gente pode chamar até de potência total. Só que, infelizmente, ele não consegue aproveitar toda a potência que ele recebe. Na verdade, os carros aproveitam bem pouca energia que ele recebe. Essa energia que ele aproveita, que ele nos entrega na forma de movimento, a gente chama de potência útil. Útil porque ela foi utilizada. Porém, meus amigos, a cada 100 reais de combustível que eu boto no carro, só na melhor assim, das opções, 30 reais são utilizados. Os outros 70 são jogados fora para a fonte fria, leia-se o meio ambiente. Cada 100 reais que teu pai abastece o carro, 70 ele está colaborando para o aquecimento global. 70 reais daqueles 100 reais que teu pai pagou, está indo para a atmosfera que tu respira, a atmosfera da nossa bela ilha. Loucura, né, cara? A maioria das pessoas não para pensar nisso. Fala que o problema do efeito estufa, os gases emitidos pelos carros. E não fala, né, que o carro, além de emitir gás, que vai colaborar para o aquecimento, ele está emitindo gás quente, já aquecido. E aí as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender por que ocorrem as ilhas de calor na selva de pedra, né? Não é só o asfalto, é também as máquinas funcionando. Cada carro ligado está aquecendo a atmosfera. A gente chama essa potência que eu jogo fora de potência dissipativo. A máquina térmica é dissipativa. Toda máquina térmica é dissipativa. Potência dissipada. Galera, qual é a relação entre a potência total, a potência útil e a potência dissipada, já que a energia se conserva? Claro, pode ser ou a total é a útil, mais a dissipada, aceitável isso? Se eu quiser calcular o rendimento de um motor, nós não vamos chamar de R, nós vamos chamar daquela letra grega ali, Ni. É um N manco, tá vendo? É um N com a perninha menor que a outra. Ni, vai ficar bonito. Poderia ser R de rendimento, né? Tu vê, é meio frescura. Só para tu te acostumando com as letras gregas que vão nos perturbar nas exatas. O que é rendimento? É lucro sobre investimento. Qual é o lucro que eu espero de um motor de um carro? É verdade, eu gostaria. Mas eu digo aqui no nosso fluxo de energia, o lucro é a potência total, é a potência dissipada ou é a potência útil? É a útil. É a útil. Isso que eu espero do carro, que ele me bote em movimento, energia cinética. Mas eu tive que investir, né, para ele poder funcionar, né? Qual foi o investimento que eu fiz nele?
que eu investi nele? Não tem os valores da gente. Eu queria que tu percebesse que o que está entrando no carro é a potência total, a energia que veio da queima do combustível. Potência total. Eu te pergunto, qual é o rendimento típico de um carro, assim, na melhor das hipóteses? Foi o que eu te disse, né? Que se eu invisto 100 reais, ele só me devolve 30. 30 dividido por 100, 0,3, 30%. Que porcaria, eu me revolto toda a vida que eu vou no posto de combustível lembrando disso. Que além de estar poluindo o ambiente, eu estou rasgando meu dinheiro e aquecendo a atmosfera. O motor elétrico, meus amigos, o motor de um ventilador, a cada 100 reais que eu boto nele de energia elétrica, ele me devolve uns 90. Portanto, os carros, os teus filhos, sem dúvida, serão todos elétricos. Provavelmente os de vocês também serão, muitos já elétricos. Porque o motor de combustão interna é uma doença mental para hoje em dia. Certo? A gente só continua usando eles porque tem empresas muito poderosas que têm interesse em vender, certo? Essa energia fóssil. Nós temos sim tecnologia para que todos os carros do mundo fossem elétricos. Era só ter os investimentos adequados, certo? A tecnologia já está disponível. Para quem não sabe, o primeiro carro do mundo foi elétrico, certo? Pesquise depois lá. O primeiro carro do mundo foi elétrico. Beleza? Então, se a gente ainda queima petróleo, é por motivos econômicos, certo? E não porque não tem outra saída. Beleza? Muito bem. Dá uma olhada. Tem um caso especial de potência, na verdade, como o amigo mesmo percebeu, né? Quando eu fiz a situação da hidrelétrica, era um caso especial de potência. Quando eu fiz a situação do Fusquinha, era a aplicação da potência numa situação específica. Quando eu fiz o elástico e destruí meu dedo, era a potência do elástico. Mas tem um caso muito interessante que é o seguinte, ó. Imaginem vocês um carro andando com uma certa velocidade. Tu aceitas que se tiver resistência do ar, o ar vai estar fazendo uma força contrária ao movimento do carro, né? Tu aceita que quanto maior a velocidade, maior é essa força de arraste? Tu aceita que quanto maior a potência do motor, maior a velocidade final que o carro pode ter? É intuitivo, né? O que é potência? Potência é energia com o passar do tempo. Mas uma das maneiras de calcular a energia é a ideia de... Eu tenho direito, né, já que trabalho é energia, eu tenho direito de trocar a energia por força, vezes distância, vezes o cosseno do ângulo. Mas eu te pergunto, o que é a distância dividido pelo tempo? Velocidade. É isso que a apostila chamou de caso especial de potência. Se eu sei a potência do motor e eu sei a força de arraste, eu consigo calcular a velocidade máxima que aquele carro atinge. Ou, se eu sei a velocidade máxima e sei a potência, dá para calcular o valor da força de arraste. Se eu sei a força de arraste e sei a velocidade, dá para descobrir a potência útil, total ou dissipada. Útil. É a útil. Não. A útil foi aquela que me fez ir do zero até a velocidade que eu atingi. A total é aquela que eu queimei dentro do motor, eu nunca vejo ela. Essa é a potência que vai estar sendo perdida, né? Porque essa força é a força de arraste, né? Essa força F que eu te falei era a força que o ar fazia, né? Concorda comigo? É a força que o motor está fazendo justamente para poder combater a força do ar. Então é a potência que eu estou perdendo enquanto eu caminho, que é 50% da energia que o carro acaba tendo que gastar. Então, se não houvesse o atrito com o ar, os carros automaticamente teriam o dobro do rendimento. Gastariam a metade do combustível que gastam. Mas, mesmo assim, continuariam gastando bastante combustível porque as máquinas térmicas têm rendimento baixo. Pela maneira como elas funcionam. E a maneira como elas funcionam internamente eu te mostrarei no que vem. Exatamente, não adianta tu botar o carro em primeira marcha, o motor lá está funcionando, sendo subutilizado, a rotação alta e tu te arrastando. Tu tem que já ter que ir, né, acima de 60 km por hora, é o momento onde tu já começa a aproveitar melhor a energia do motor. Botar uma quinta marcha, andar uns 60, é onde o carro vai ser o mais econômico possível.
fica tranquilo. Muitas vezes nós pode ficar tranquilo. Só uma coisinha. Que cagada. Só uma coisinha. Relaxa, não se sinta. Calma, calma. Ó. Como eu estava dizendo a vocês, essa potência é a potência de si. Simplesmente isso. Nem todo vestibular fornece essa fórmula. Às vezes é fornecido só a definição de potência, a fórmula do trabalho. E o aluno, lembrando da fórmula da velocidade, é que tem que tirar essa conclusão. A única coisa que a gente tem que fazer agora é exercitar para poder fixar a matéria. Dificilmente tu vai encontrar alguma coisa que não foi falado nas aulas nessa apostila volume 3. Eu preciso fazer exercícios, eu preciso ver os teus exercícios sendo feitos. Não adianta ficar corrigindo exercício se tu não tem feito exercício. Não vamos nos iludir. Então agora vocês têm que me mostrar serviço nessa próxima semana, depois da prova, para que vocês possam, para que a gente possa corrigir exercício e agora fazer o volume 4. Como eu estava falando do carro, não adianta tu botar o carro, porque assim, tu ligou o carro, o motor já está gastando combustível, concorda comigo? Já está gastando combustível. Portanto, se tu botar a primeira marcha e deixar o motor empurrar o carro, tirar o pé da embreagem vagarosamente, tu vai estar usando aquela energia que estava sendo desperdiçada para o motor funcionar, para que o carro ande. Então tu já está aproveitando um pouco do teu combustível. Só que tu pode passar a segunda marcha, terceira, quarta, quinta marcha. E a quinta marcha é como uma marcha pesada da bicicleta. O motor girando uma volta vai fazer a roda girar mais vezes do que na primeira marcha. Assim tu já está aproveitando um pouco melhor o motor. Só que quanto mais rápido tu está, maior é a resistência o que te vai fazer perder mais energia. Mas tem um momento aí, onde começa a compensar a baixa ou a alta velocidade. Se eu estou abaixo de 60 por hora, eu estou subutilizando o motor. Ou seja, ele está gastando energia só para funcionar e eu não estou aproveitando essa energia. Se eu ando acima de 60 km por hora, a resistência do ar começa a aumentar. E o motor aí começa a gastar mais porque tem que enfrentar a resistência maior do ar. Portanto, se eu estiver desesperado, no meio do nada, longe de posto de combustível e preciso chegar no próximo posto, a chance maior é eu botar a quinta marcha e ir na maciota em 60 por hora. Menos que isso, estou subutilizando o motor. Mais que isso, estou enfrentando a resistência do ar muito alta. Certo? Mas às vezes, cara, andando a 80, 90, os carros modernos conseguem ser relativamente econômicos. Agora, se tu meter o pé lá no fundo, claro que tu vai estar enfrentando uma resistência do ar muito mais alta. E aí tu pode fazer o teu carro 1000 gastar como um V8. Então o cara tem um carro 1000, mas anda 140, 150, que é a velocidade final dele, ele pode fazer 8, 7 km por litro. E um carro, às vezes, mais poderoso, andando nessa mesma velocidade, pode ser mais econômico que o carro 1000. Só porque o motor, por ser mais poderoso, não precisa ir ao extremo para poder conseguir enfrentar a resistência do ar. Então tu vê, se tu vai ter um carro 1000, é porque tu vai ter consciência de andar numa velocidade adequada. Às vezes o motor 1.6 pode ser mais econômico que o motor 1000, usando uma velocidade um pouquinho mais alta. O que é torque? Torque? Torque é girar um objeto. O motor gira, O motor tem que girar alguma engrenagem que depois se conecta a outras engrenagens e faz a roda girar. Concorda comigo? Uma das maneiras de medir a capacidade de um motor é a capacidade dele girar um objeto. Agora, cuidado! Tem motores que têm alto torque e baixa potência. Tem motores que têm alta potência e baixo torque. Claro que a tendência é, ao aumentar a potência do motor, o torque também aumenta. Ou seja, eu quero um carro. Eu quero um carro para me deslocar nas cidades. Às vezes, tu está num lugar, tem que entrar numa via rápida, e se aquela via rápida, os carros estão em alta velocidade e tu está parado, é importante que o motor tenha alguma potência, para poder acelerar e entrar entre os carros, sofrendo menos riscos. Então tu vê, o motor 1000, ele pode ser arriscado na hora que tu vai entrar numa pista, ou na hora que tu vai fazer uma ultrapassagem, devido à falta de potência. Por isso, às vezes, vale a pena tu ter um motor um pouco mais potente, certo? Tudo bem? O que eu ia falar? Esqueci, me ajudem. A escuridão me deu um branco. Estava comentando algo muito importante, me ajudem. Torque. Tem motores que têm alta potência, baixo torque. Alto torque, baixa potência. Quando um carro vai me levar para autopista, eu preciso, será, de um alto torque? Eu preciso puxar coisas muito pesadas com o meu carro?
Não, mas para poder atingir a velocidade de forma rápida, eu preciso de uma alta potência. Agora um trator. Um trator vai precisar atingir uma velocidade muito rapidamente? Não, né? Mas às vezes ele tem que puxar coisas pesadas, né? Ou seja, para o motor do trator, não precisa que ele seja muito potente, mas é fundamental que ele tenha alto torque. Então, às vezes, um trator ele pode ter um motor lá de 150 cavalos, que não é nada de assustador, mas ele tem uma capacidade de girar as coisas, a engrenagem que vai tocar as rodas monumental. Então, mesmo não conseguindo atingir uma alta velocidade, ele tem poder de puxar as coisas. Já um carro, às vezes, mesmo tendo um torque baixo, ele tem uma potência alta, o que permite ele atingir altas velocidades, né? Desenvolver velocidades mais altas, mesmo sem ter uma capacidade muito grande de puxar um reboque muito pesado. Certo? Então, o torque do motor indica a capacidade de girar um objeto. Certo? Tratores, Jeep, a tendência é que o motor não precise ter grande potência, mas um bom torque. Carros, né, de alta velocidade, o torque não é tão essencial, a potência é mais importante. Se bem que para uma boa arrancada também vai ter que girar as rodas com bastante torque. Então, torque mede a capacidade de girar um objeto. Nada demais. Meus queridos, anota aí, cara, já que às vezes eu peço para tu fazer assim questões aleatórias e só alguns colegas fazem. Esse guri é fera aqui também, ó, cheio de rabisco, bonito. Ó, e já tem uma interrogação, que é um ótimo sinal. Eu gostaria que vocês fizessem, além das... né, eu tinha pedido 2 de cada parte dos teoremas, não foi? Além daquelas 2 de cada parte, eu gostaria que dessa parte final tu arriscasse as seguintes questões, anota aí. Página 54 e página 57. Mais 10 exercíciozinhos aí pra gente encerrar com qualidade a brincadeira. Cara, eu tenho certeza que vai ser difícil para vocês enxergarem, mas eu vou arriscar a correção de alguns exercícios que alguns colegas já têm ali. Cara, não dá pra acreditar, não é que dá pra ver o quadro? Incrível. Então, galerinha, eu vou evitar o uso do rosa, né? E vou corrigir alguns exercícios ali que os colegas fizeram.